Irmãos, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta do livro de Isaías. E hoje eu quero falar do capítulo 42. Nós já fizemos duas mensagens no capítulo 42. E hoje nós vamos falar do versículo 10 até o versículo 25. E o tema nós escolhemos é cegueira espiritual. E nós vamos ver por quê que esse texto ele fala de cegueira espiritual. Então eu quero que você abra já a sua Bíblia aí. Isaías, capítulo 42, e eu vou ler o texto no decorrer da mensagem. Neste primeiro momento, eu quero ler Isaías 42, de 10 a 13. Você abra sua Bíblia aí, ou acesse sua Bíblia, mas mesmo assim eu vou projetar aqui e nós vamos acompanhar juntos. Diz assim o texto: Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e os seus moradores, alcem a voz no deserto, e as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Dê honra ao Senhor e anuncie a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Queridos, o que o texto quer dizer? O que o profeta está falando com esse versículos 10 a 13? Numa primeira leitura parece que não tem muito a ver conosco, parece algo muito distante. Mas vamos voltar um pouquinho e lembrar que nós falamos no capítulo do versículo 1, o Senhor fala de um redentor que viria, quando o Senhor diz que este é o meu servo, ou seja, o profeta fala que o servo do Senhor, Jesus Cristo, o redentor, viria, e isso é motivo de alegria. No versículo 6, o Senhor fala que este servo, este redentor, seria o mediador de uma nova aliança, uma aliança que só poderia ser feita por ele. Nenhum outro homem poderia fazer essa aliança. Ou seja, o que é um mediador? É aquele que media, aquele que reconcilia. E se há uma reconciliação, se for necessário uma reconciliação, é porque havia uma inimizade. E essa inimizade não foi causada por Deus, foi causada por nós quando nós pecamos. Então, nós, sem essa mediação, sem essa reconciliação, não haveria esperança. Mas o Senhor Jesus veio na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, por conta do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a morte vicária, a morte sacrificial nele, o derramamento do sangue, nós temos acesso novamente ao Pai. Por isso que nós clamamos, Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo ao Pai. Ou seja, o justo morrendo pelos injustos. O Cristo Santo, que não tem pecado, nunca teve, morrendo na cruz por mim, que sou pecador, e por você, que é pecador. Então, por isso que hoje nós podemos celebrar a nossa salvação, nós podemos celebrar a tirada nossa do mundo de pecado por causa de Cristo. Foi Cristo que fez, Jesus Cristo que fez isso. Não foram as minhas obras, as suas obras, a minha moralidade, a tua integridade, mas o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, o derramamento de sangue. Por isso que lá no Novo Testamento ele diz que por preço foste comprado. Ele derramou o sangue inocente em favor dos pecadores, de todos os pecadores, não, daqueles escolhidos pelo Pai. E agora o profeta no capítulo 42, a partir do versículo 10, que nós estamos lendo aqui, do 10 ao 13, ele chama todos os povos, todos que cantem esse novo cântico, que todos que honrem ao Senhor com esse novo cântico. Mas que cântico é esse? É um cântico novo, é um cântico que ainda não tinha sido cantado. Não são meras palavras, mas é um cântico que brota do coração. Até alguns estudiosos fazem uma analogia desse cântico com o cântico de Miriam, quando eles atravessaram o Mar Vermelho e ali o exército todo do inimigo foi morto pelo fechamento do mar. Então o profeta chama todos
a cantar ao Senhor um cântico novo. E qual é o motivo de nós cantarmos e todas as terras cantarem um cântico novo? É o motivo mais sublime da história. É o motivo da vinda do Messias como nosso Salvador e Senhor. Diante dessa certeza, dessa constatação de que o Messias viria, e nós hoje que o Messias veio, nós devemos cantar um novo cântico, celebrar, mais que meras palavras, algo que saia de dentro do nosso coração. E além de nós, o profeta convida todas as terras, olha o texto, todas as terras, todos os moradores, todos que têm fôlego de vida, todos a conhecerem, a saberem da vinda do Redentor. E esse Redentor, ele vem, como ele diz aqui, uma luz para os gentios. E nós vamos ver um pouco mais para frente que isso foi um revelador, um divisor de águas, que os gentios sendo incluídos no plano de salvação. E o apóstolo Paulo, um pouco mais para frente, ou bem mais para frente, ele fala justamente desta questão, ou seja, deste louvor que nós, gentios, fomos convidados a dar, e esse louvor tinha um objetivo, ou seja, tinha um mistério em cima disso, e esse mistério que ele foi, entre aspas, ocultado antigamente, nas eras passadas, ele foi revelado agora pelo Senhor. E na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, se você que já quiser abrir aí, do versículo 1 até o versículo 6, Paulo, ele fala qual é esse mistério. E por que nós temos que clamar, ou nós devemos clamar e glorificar ao Senhor da revelação desse mistério? Efésios capítulo 3, versículo de 1 a 6, diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Este é o mistério, que isso foi ocultado nos tempos, como o próprio apóstolo Paulo fala, mas que agora foi manifestado, ou seja, que eu e você, gentios, nós somos participantes e co-herdeiros da salvação, juntamente com os judeus. Eu já falei isso aqui, mas vale a pena lembrar. Vocês lembram quando Pedro ele entra na casa de Cornélio, que é chamado para Cornélio, e ele prega o evangelho ali em Cornélio, que Cornélio era um gentil, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e aí os irmãos em Jerusalém falam assim, mas como que pode isso? Você entra na casa de um gentil e você fala do evangelho, você prega, você come com eles. E aí Pedro diz assim, mas quem sou eu? Quem era eu para resistir à obra do Senhor? E aí o evangelho é expandido também para os gentios. E é esse cântico que o profeta nos chama a aclamar. Ou seja, a partir disso, nós temos participação, nós somos co-herdeiros, co-participantes da graça, da salvação em Cristo Jesus. Então, irmãos, o nosso clamor, ele não deve ser, o nosso cântico, melhor dizendo, ele não deve ser meramente de palavras, mas um cântico de agradecimento, um cântico de louvor. E eu já faço uma aplicação com uma pergunta. Irmãos, você tem agradecido a Deus pela tua salvação? Você tem se prostrado, como a gente tem falado aqui, de joelhos,
e agradecido a Deus pela tua salvação. Eu não estou falando eu estou falando da salvação. Você já tem agradecido a Deus que se você hoje vier a ter o fim nessa vida, você terá uma vida eterna com Cristo? Você tem agradecido a Deus por isso? Ou isso é para nós ou para você? Corriqueiro. Não, irmãos, não é corriqueiro. Isso é toda a diferença. Isso é o ápice da nossa vida. Nós devemos viver por conta disso, que eu fui salvo, eu fui redimido, eu fui perdoado, e hoje a minha vida é em prol disso, de continuar anunciando o Evangelho. Mas mais que isso, o meu louvor, o meu cântico, é um cântico de agradecimento? Ou é um cântico meramente eu fui salvo? Não, isso faz toda a diferença. O versículo 11 e o versículo 12 aqui, irmãos, ele fala o seguinte, ele dá uma ordem para que por onde forem, anunciem que o Messias, o Redentor, foi enviado pelo Pai. E olha o que ele diz, o profeta: dei honra ao Senhor e anuncie a sua glória nas terras do mar. Ou seja, por onde vocês forem, anunciem que o Redentor veio. Por onde vocês forem e vocês encontrarem, anunciem que os gentios, eles foram incluídos no plano da salvação. Eu estava me lembrando de um fato, nós percebemos isso com mais clareza no Novo Testamento. Mas lá no Velho Testamento, nós temos várias passagens que mostram isso. Nós estudamos o livro de Jonas, vocês lembram que nós estudamos o livro de Jonas? E o livro de Jonas tem uma particularidade. Nós não sabemos, o livro não nos deixa claro, se aqueles marinheiros creram no Senhor. Nós não sabemos disso, se eles creram no Senhor. Mas uma coisa é certa, que onde quer que eles parassem, eles iam falar do Deus de Jonas. Como que o Deus de Jonas agiu e como que o Deus de Jonas age. Não estou falando aqui que eles creram no Evangelho, eu não sei, o texto não fala. Mas certamente em todos os portos eles estariam cumprindo isso daqui, falando do que aconteceu naquele navio, como o Deus de Jonas agiu. Mas no Novo Testamento isso fica muito mais claro para nós. Com a formação da igreja, por exemplo, eu não coloquei aqui no slide, mas Atos 1:8 diz o quê? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a ordem do Senhor para todos os discípulos, para onde eles forem, eles proclamar Cristo Jesus. Também, e essa é um pouco mais clara, que envolve os gentios, eu e você, Atos capítulo 11, versículo 19 e 20. Olha o que está escrito aqui. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, quando Estevão foi apedrejado, teve uma perseguição ali, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Cria que o evangelho era só para os judeus. E havia entre eles alguns homens chíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos. Quem são os gregos? Gentios, anunciando o Senhor Jesus. Desta igreja aqui, de Antioquia, da Síria, lá no sul, saem as viagens missionárias de Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas, e ali tinha profetas, tinha mestres, tinha tudo. Ou seja, o evangelho chegando aos gentios, o evangelho sendo expandido para todos os lugares. Alguém já disse que quando o evangelho alcança o homem, ele faz deste homem um proclamador da mensagem da cruz. Quando o evangelho alcança o coração do homem ou da mulher, ele faz desta pessoa alcançada um proclamador do evangelho da cruz. E isso não é para ser diferente, é para ser justamente isso. O evangelho, uma pessoa alcançada pela graça de Deus, é semelhante ao mendigo que foi saciado com pão, avisando outros mendigos onde há pão.
Consegue entender a associação? Um mendigo que vivia na fome, ele recebeu o alimento, agora ele avisa os outros mendigos: onde há alimento, onde há pão. Isso é o resultado de uma pessoa que é alcançada pela graça, pelo Evangelho. E essa é a postura que deve ser minha e sua. O Evangelho, irmãos, ele não é um segredo para você guardar para você. O Evangelho não é algo que você tem que guardar. Não, isso daqui só eu sei. Sabe aquele segredo? Só eu sei. Não, irmãos. O Evangelho é algo para nós divulgarmos para as outras pessoas, para nós falarmos para as outras pessoas, para nós tocarmos trombetas, não literalmente, mas tocar trombeta e falar do Evangelho para outras pessoas. Sabe por quê? Porque um dia alguém falou para você, não foi? Alguém um dia falou para você. E hoje nós temos que fazer a mesma. É isso que o profeta: clamem, divulguem para todos os lugares que o Redentor veio. E que você, gentil, que você, grego, você faz parte do plano de salvação. Você não foi esquecido. Você não está à parte, você não está perdido. Há salvação para você. O versículo 14 e 15, irmãos, ele diz assim, e voltando para Isaías 42. Por muito tempo me calei, diz o Senhor, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra seca e secarei os lagos. Irmãos, é muito difícil entender isso aqui, mas vamos pela maioria. O que nós entendemos desse texto e pelo contexto, o que ele diz? Primeiro, percebam que há um contraste entre ficar calado e dar gritos. Primeiro, por muito tempo me calei, mas agora eu vou gritar. Claro que não é Deus que está gritando, é uma linguagem, é uma forma de falar, mas o certo é que o Senhor se manteve em silêncio, como nós lemos um pouco atrás, em relação à manifestação do seu Filho e com relação à inclusão dos gentios no plano de salvação. Quando você olha lá de Gênesis, ele vem falando de Cristo. A hora que você chega em Deuteronômio 18, se eu não tiver 18:15, quando Moisés diz assim, levantarei, é 18:15, né? Levantarei um profeta semelhante a mim, a ele eu virei. Você vem trazendo assim, e a revelação do Filho vai ficando um pouco mais clara. Aí chega nos profetas maiores, é isso mesmo, chega nos profetas maiores, chega nos profetas menores, vai dizendo onde ele vai nascer, e tu, Belém, e tal, e vai trazendo a revelação de quem é o Filho, quem é o Redentor, como que ele agiria, onde ele nasceria. E Isaías 53 mostra como que ele morreria. Alguém diz assim que Isaías deveria ser mais uma biografia do que uma profecia. Tamanha é a precisão dos detalhes que o profeta escreve. Ele dá detalhes, como alguém já disse também, que se o profeta estivesse aos pés da cruz, vendo aquilo acontecer. E ele fala isso 700 anos aproximadamente antes do acontecido. Então isso é maravilhoso. Quem que pode fazer isso? Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode trazer essa veracidade, essa certeza, essa profecia que se cumpre na íntegra, no detalhe, entendeu? Sem tirar nem pôr, aquilo acontece assim dentro daquilo que o Senhor estabeleceu. Isso é fantástico. Como eu disse, irmãos, é óbvio que Deus aqui não está gritando, é uma figura de linguagem, mas ele mostra a respeito da revelação progressiva de Cristo no Velho Testamento. Só que, isso, Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, ele nos dá um pouco mais de clareza a respeito disso. Eu coloquei dois textos, Atos 14:16 e Atos 17:30. Coloquei os dois no mesmo. Ele diz aqui, o qual Deus, primeiro Atos 14:16, o qual Deus,
nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. E no 17:30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então, é isso que aquele texto está dizendo. E, dando sequência ao que Isaías vai falar, nós vamos ver que agora ele começa a esclarecer. Por exemplo, ele vem lá do versículo 14, do versículo 10 até o 13, a gente fica dá meio um tilt, da onde que vai? Mas a hora que ele chega no 16, 17, ele dá um direcionamento para o assunto. Olha o que ele fala no 16, 17. Diz assim, ó: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de esculturas. E as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Lembra, irmãos, que no capítulo 40 a 41, ele fala dessas imagens de escultura. Ele fala dessas pessoas que estavam deixando a adoração ao Deus verdadeiro, estavam voltando a sua adoração, a sua confiança, ou já tinham voltado há muito tempo, aos deuses falsos, às suas imagens de escultura. Você lembra uma passagem do capítulo 40, se não me falha a memória, que diz assim, que o artífice, ele pega a madeira, ele faz um deus falso, ele pega um prego, ele fixa aquela imagem para que não caia. Aí o profeta diz assim, o profeta faz uma comparação: vocês deixam de confiar no Deus que sustenta o universo com a sua mão para confiar num Deus que precisa ser sustentado por um prego. Olha a comparação que ele faz. Vocês pegam o Deus que o Isaías 40 diz que o Senhor toma as águas pela concha das suas mãos, chama todas as estrelas pelo seu nome, nenhuma falta, e estendeu o universo, estendeu. Ele diz assim: esse Deus, vocês trocaram esse Deus todo-poderoso por um Deus que você precisa fixar com um prego. E é isso que o Senhor está falando aqui. É isso que o profeta está falando assim, ó: tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura, e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Vós sois nossos deuses. Eu estou trocando a adoração do Deus único, verdadeiro, por um Deus falso. Aqui nesse texto, o Senhor está os chamando de cegos. De cegos. Havia uma porção deles que preferiam confiar, não todos, tá? Quando a gente olha para isso aqui, mas todo Israel, não. Existia, sempre existiu, sempre vai existir um remanescente fiel. Sempre vai existir um povo que não abandona o Senhor. Eu sei que eu já falei isso, eu sei que vocês sabem, mas vocês lembram quando Elias desafiou os 450 profetas de Baal, fugiu para uma caverna, quis morrer, e o Senhor foi lá e falou: Elias, o que você está fazendo aí? Senhor, mataram todos os seus profetas, só sobrou eu. O Senhor disse: não, fião, tem 7.000 lá que não se dobraram diante de Baal. Ou seja, sempre haverá um remanescente. E aqui nesse versículo, nesse texto, ele está falando desse povo que abandonou o Senhor e está se adorando ou está colocando a sua confiança em imagens, em deuses falsos. Para este povo, para esta porção do povo, ele diz que vai ter o quê? Vergonha. Esse povo vai ser envergonhado. Aí eu falo um negócio para vocês, irmãos, irmãs, não pense que isso acontecia só na época do profeta Isaías. Isso acontece hoje. Ou não? Isso acontece hoje. Isso acontece debaixo do nosso entendimento, da nossa visão. Isso acontece hoje. Tem muita gente hoje, muita gente, vou repetir, muita gente,
Milhões que trocam a glória do Deus incorruptível por um Deus, por uma imagem de escultura. Infelizmente, e nós vamos ver daqui a pouco por que isso acontece. Eu pergunto para vocês, por que isso acontecia na época de Isaías? Por que Jesus tratou disso? Por que Paulo tratou disso? Por que Pedro tratou disso? Por que nós tratamos disso? Porque é o seguinte, irmãos, vou dar já uma dica para você, porque uma das marcas da idolatria é que o idólatra, ele escolhe o seu Deus, ele coloca o nome no seu Deus, ele alisa o seu Deus, ele troca o seu Deus de lugar quando ele bem entender. Ele comanda o seu Deus. Isso é uma marca do idólatra, ele comanda o seu Deus, ele carrega o seu Deus nas costas, ele leva para cá, ele leva para lá. Essa é uma das marcas do idólatra. Ele tem poder sobre o seu Deus, mas quando nós vamos para o Deus Todo-Poderoso, o homem não tem esse poder, porque quem comanda é o Deus sob Todo-Poderoso. Atos diz que o Deus Todo-Poderoso, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ou seja, Deus não está preso aos caprichos humanos, Deus não está preso às vontades humanas, Deus não está preso à sua raivinha, ao seu ego, ao meu ego. Não, agora Deus vai ter que me responder. Não, agora, se Ele não me responder, eu não vou ser mais cristão. O problema é seu, porque Deus não está sujeito às minhas raivinhas ou os meus caprichos. Ele está muito acima disso. Não é Ele que precisa de mim, sou eu que preciso dele. Sou eu que preciso dele. Não é ele não precisa de você. Quero que você saiba disso. Você precisa dele. E ele amorosamente te chamou e te fez filho dele. Filho dele. Você sabe o que significa isso? Que você pode chamá-lo de pai. Irmão, você consegue entender? Você consegue entender qual é a dimensão disso? Vocês que estão aí em cima também me ouvindo, você consegue entender a dimensão disso? De você chegar diante do Deus do universo e falar assim: Pai, eu estou aqui. Senhor, estou aqui. E ele vai dizer: eu sei, Etel. Senhor, eu preciso falar umas coisas para você. Fala, Etel, mas eu já sei que você vai falar. Mas fala. Fala, Célia. Lança diante de mim todas as suas petições, os seus clamores, as suas dúvidas, os seus medos. Lança diante de mim, fala. Eu sei que você vai falar, mas eu quero que você fale. E eu estou aqui porque eu vou te abençoar. Dentro da minha vontade, não dos seus caprichos. Dentro da minha vontade e não dentro dos seus caprichos. Dentro do meu tempo e não dentro do teu tempo de WhatsApp. Dentro do meu tempo, dentro da minha vontade, quando eu quiser, quando eu achar que isso vai ser bom para você, eu vou te responder, ou não. E aí eu te pergunto, ele deixa de ser Deus? Se ele não te responder, ele continua sendo Deus. Porque às vezes nós achamos que Deus só é Deus quando ele nos responde, mas responde de forma benéfica a nós. Não, ele continua sendo Deus, sempre foi assim. Por quê, irmãos? Porque o homem sempre quis estar no comando, não é verdade? O homem sempre quis estar no comando, estar no controle, e isso muitas vezes assusta as pessoas. Aí eu pergunto para vocês, de onde vem essa vontade de estar no comando? Do Éden. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vem de lá e continua para sempre, e vai continuar. Quando Jesus muitas vezes fez diversos milagres no Novo Testamento, a gente percebe lá, qual foi o diagnóstico que deram para Jesus? É por Beelzebu que ele faz isso aí. É por Beelzebu que ele não pode, é por Beelzebu.
estava diante dele, irmãos, eu coloquei aqui, diante dele estava ali, estavam contemplando o Senhor de todas as coisas, mas o diagnóstico que deram para Jesus é por Beelzebu que faz isso daqui. Nós vemos os fariseus advertindo os apóstolos, não fala desse Jesus não, não fala desse nome não vão falar esse nome não, senão vocês vão dar uma varada. E este povo aqui de Isaías, eles tinham mais uma reclamação. E qual era a reclamação deles? Eles tinham a reclamação de que Deus tinha abandonado eles e que Deus não ouvia os seus clamores, não ouvia as suas orações e que Deus estava surdo com relação a isso. Se nós voltarmos um pouquinho, Isaías 40, ele fala justamente isso, 40, 27, diz assim: por que dizes, ó Jacó, Israel, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Ou seja, o que o povo estava reclamando? Deus me abandonou, Ele abandonou o seu povo, Ele não cuida do seu povo, nós estamos indo para o cativeiro, 70 anos de cativeiro, que eles não sabiam quanto tempo ia ficar, mas eles estavam indo para o cativeiro e Deus está nos abandonando. Aí o profeta diz assim: vocês estão indo para o cativeiro por conta de vocês mesmos, por conta do pecado que vocês fizeram, e nós vamos ver daqui a pouco por conta disso. Ou seja, o Deus nos abandonou. E aqui no 42, no capítulo 42, 18 a 20, o profeta responde justamente este questionamento deles. Ele diz assim: surdos, ouve, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como o meu amigo, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, não ouves. Surdo, de quem que ele está falando aqui, irmãos? Meu servo aqui não é o mesmo meu servo do versículo 1 e do versículo 6. Lá o meu servo, ele está falando de Jesus Cristo. Vocês lembram que eu falei aqui que às vezes o Senhor chama meu servo Jesus e meu servo Israel? Meu servo aqui é Israel e não Jesus Cristo, do versículo 1 e do versículo 6. Irmãos, ele apresenta aqui, olha o questionamento, olha a advertência do profeta: surdos, ouvi. Eles não estavam vendo a ação do Senhor, eles não estavam enxergando como que Deus estava agindo na vida, e vinha agindo desde a saída do Egito. Libertou o povo, deu comida, deu água, livrou de 7 nações, trouxe sombra, trouxe sol, mas eles não enxergavam, não conseguiam. Por quê, irmãos? Porque havia um imediatismo. Eu quero que o Senhor resolva o meu problema agora. Eu abandonei o Senhor, eu sou um idólatra, eu sou um corrupto, eu não respeito a minha família, eu não faço isso, mas eu quero que o Senhor resolva o meu problema. É justamente isso. E mudou. Quando a gente olha, dá vontade de ir lá e dar uns tapas no povo, né? Não mudou. Olha, isso aqui é contribuição do pastor Gomes. Falei que eu ia falar. A relação de Isaías com o povo de Israel é a mesma relação de Jesus com os fariseus e com os religiosos. Olha aí Mateus 13, de 13 a 15. O que Jesus fala? Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e não ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta e eu os cure. Cara, é muito pesado isso aqui, é difícil isso aqui. Essa é a postura do povo, esta era a postura do povo. Irmãos, aqui, cegos questionando a divindade de Jesus, surdos questionando o ministério de Jesus, cegos vendo
e não enxergando que ali diante deles estava o Verbo encarnado, que já tinha sido falado no Velho Testamento que ele viria. Surdos que não conseguiam ouvir o que o Senhor estava falando. Isaías já tinha falado que isso ia acontecer e que o Senhor, ele agiria desta mesma forma. Porque Isaías tinha ouvido do próprio Senhor, quando, se você pegar Isaías 6, ele foi arrebatado até o trono. E lá no trono, ele ouviu que ele deveria pregar mensagens, ele deveria anunciar a vinda do Senhor, ele devia anunciar o Evangelho, mesmo que muitas pessoas não iam vir, mesmo que muitas pessoas não iam crer. E ele, olha aí, Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10, ele diz assim: então disse ele, o Senhor disse a Isaías: vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entenderei, então não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faze-o pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os teus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Irmãos, vocês percebem que esse texto aqui é o mesmo de Mateus que nós acabamos de ler? Ou seja, a situação, ela não tem fim ali, ela perdura, ela vai, e ela vai continuar. Um povo de coração duro. E com Paulo não foi diferente. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele também trata dessa mesma questão. Vou ler aqui para nós, Romanos capítulo 11, do versículo 7 ao versículo 10. Ele diz assim: que diremos, pois, o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e a outros fizeram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurve-se-lhes continuamente as costas. Irmãos, Isaías falando, Mateus falando, Paulo falando, e nós continuamos falando. É a mesma relação. É a mesma relação, irmãos. A questão aqui, eu queria agora dar uma parada aqui e talvez mexer no calo, talvez, de algumas pessoas. Que o problema, irmãos, lá fora estão os ímpios. E nós falarmos que o ímpio ele não quer ouvir, até que o Senhor o converta, ok. Mas e dentro da igreja local? E dentro da igreja local, ou das igrejas locais, pessoas estão ouvindo, e aí? E nem tchum. Obrigado pelo tchum, Célia. Entendeu? E nem tchum. Ou seja, você é cristão, você crê em Cristo? Eu creio. Mas como é que está a sua vida? Sabe o que é, irmão? Sei, você não crê. Irmãos, a fé que salva é a fé que muda, transforma. Pessoas dentro da igreja local, ou as igrejas locais, que ouvem e os seus corações continuam lá no mundo. Misericórdia, Senhor. Eu vou repetir a frase do Marcos Granconato. Nós aqui do púlpito, eu, mais o Marco, o Danilo e o Alexandre, que mais trazemos a palavra aqui, nós chegamos até os ouvidos de vocês, ou das pessoas que nos ouvem. Mas ao coração é só o Espírito Santo. Irmãos, quantos dentro da igreja, isso daí a gente fala, mas não é com satisfação, não. É com choro, é com lágrimas nos olhos, que você fala, as pessoas não ouvem, ou se ouvem, não entendem.
e não entende e não pergunta, não, mas está tudo bem, eu vou à igreja. Irmãos, ir à igreja não faz de você um cristão. Ser cristão faz você querer congregar. Você entende a diferença? Ir à igreja não faz você um cristão. Ser cristão faz você querer congregar. Faz querer você ir aos domingos à igreja, a participar do corpo, a estar com os irmãos, a ler a Bíblia, a orar, a ter relacionamento com as coisas de Deus. Ser cristão é a causa nesse ponto e não consequência. Aí eu pergunto para vocês, como tratar disso? Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, ele faz uma analogia maravilhosa, que se nós não tivéssemos a carta de Paulo aos Coríntios, nós não entenderíamos. Ele faz a seguinte comparação. Vocês vão lembrar dessa passagem. Quando Moisés desce do monte, o rosto dele brilha. Você lembra dessa passagem do Velho Testamento? O rosto de Moisés brilhava. E Moisés colocou um véu. Quando você lê só o Velho Testamento, você diz, o véu que Moisés colocou para que as pessoas não vissem o rosto dele. Paulo diz, não é bem assim. Moisés coloca aquele véu que é para que o povo não percebesse que a glória ia, usando o termo de Paulo, desvanecendo, diminuindo. Então Moisés coloca aquele véu sobre o rosto, para que os judeus não percebessem que a glória dele ia diminuindo gradativamente. E Paulo usa esta passagem para dizer que até hoje, quando os judeus leem a Bíblia, o Velho Testamento, a Torá, o Pentateuco, os profetas, os Salmos, eles têm o mesmo véu no seu coração. E quando algum deles é convertido, este véu é arrancado do coração deles. Irmãos, não somente os judeus, mas conosco é a mesma coisa. Todos nós tínhamos um véu no nosso coração. As pessoas falavam e você não entendia. As pessoas pregavam e você não queria aceitar. As pessoas falavam e você tirava sarro. Você chegava a fazer até coisas piores, talvez, brigar com a pessoa, não conversar com familiares, com pai, com mãe, com irmãos. Por quê? Porque você estava certo. Porque eu estava certo na minha decisão. Só que eu não sabia que tinha um véu no meu coração, que tinha um véu no seu coração. Hoje, a exemplo de mim, eu tenho certeza que você olha para trás e fica com vergonha das coisas que você fez, das palavras que você falou, das agressões que você cometeu, das pessoas que você agrediu, dizendo, não, crentinho, não é verdade? O véu estava no coração, e o véu foi arrancado do seu coração, da mesma forma que foi arrancado do meu. Vocês lembram qual é o tema dessa mensagem? A cegueira espiritual. Irmão, se o Senhor não tivesse arrancado o véu do meu e do seu coração, e essa obra de arrancar o véu do meu e do seu coração, não é produzida pelo pastor, não é produzida pelo presbítero, essa obra é só o Espírito Santo que pode fazer. Quantas pessoas que a gente não conhece dizem, rapaz, mas eu não entendia nada do que vocês falavam. Por que eu estou entendendo hoje, hein? Porque o Espírito Santo arrancou esse véu do seu coração. É isso que está dizendo aqui. Seus surdos, cegos, olham para o que o Senhor está fazendo. Parem. Clame a Ele. Porque os israelitas, irmãos, eles não tinham argumento nenhum para contestar as ações do Senhor. Aliás, mesmo diante de tantas vezes que foram advertidos, o Senhor manteria o cuidado com eles. Olha aí o versículo 21 e 22, diz assim, foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la graciosa. Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão laçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa, e ninguém há que os livre por despojo. E ninguém diz, restitui.
Embora, irmãos, fosse um povo perverso que se rebelou contra a luz, que se rebelou contra o Senhor, Deus poderia destruí-lo imediatamente, que não deixaria de ser Deus, seria a mesma coisa. Mesmo assim, o Senhor manteria a promessa. Eu estou fazendo uma referência aqui, sempre eu pego Isaías e estou jogando para o Novo Testamento, porque se cumpre no Novo Testamento. A gente lê o Velho Testamento com o olho do Novo. Quando você lê o Novo, você esclarece muita coisa do que estava no Velho Testamento. Porque, irmãos, tudo o que aconteceu no Velho, ele se cumpre em Cristo, se cumpre no Novo Testamento. O próprio livro aos Hebreus diz, o Velho Testamento eram sombras das coisas que cumpririam em Cristo Jesus. Olha o que Paulo fala novamente em Romanos, no capítulo 9, do versículo 2 ao versículo 5, quando ele traz tantas coisas que pertenciam aos judeus. Olha que coisa legal. Ele diz assim: meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Agora vem a relação do que saiu dos judeus. Eles são o povo de Israel, escolhido para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou a sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu a lei e o privilégio de adorá-los e receber suas promessas. Do povo de Israel vem os patriarcas, o próprio Cristo, quanto à sua natureza humana, era israelita. E ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Ou seja, irmãos, os judeus sabiam de tudo isso? Claro que sabiam, mas mesmo diante disso, qual é a situação deles? Aí o texto responde, é um povo roubado, saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres, são postos como presas e ninguém há que os livre, por despojo e ninguém diz institui. Se você for um pouquinho para trás no Velho Testamento, você vai chegar numa passagem em Juízes capítulo 6, você vai encontrar uma passagem de um homem chamado Gideão, quando o Senhor chama Gideão para libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. Você vai pegar um detalhe ali, Gideão está malhando o trigo no lagar, ele estava escondido, com medo dos midianitas. É isso aqui, ó. É um povo roubado e saqueado. Por quê? Porque os midianitas vinham e roubavam tudo. Roubavam os cereais, roubavam o gado, roubavam tudo. É aqui, ó. Mesmo sabendo de tudo isso daqui, é um povo roubado e saqueado, que está escondido, com medo. Queridos amados, se não fosse a intervenção, eu falo isso, não achei lugar nenhum, mas isso se não fosse a intervenção divina, o povo judeu já tinha sido eliminado há muito tempo. Se não fosse a intervenção divina. Vejam, no período dos reis, era uma gangorra, rei mau, povo mau, rei bom, o povo bom. Era um sobe e desce. Quando você olha para os reinos do norte, não teve um bom. Quando você olha para o reino do sul, era um vai e vem. Um era bom, dois eram ruins. Um era bom, três eram ruins. E o povo ia na mesma situação. E por quê? Por que isso, irmãos? Porque rejeitaram a Deus e sua lei. E aí eu quero caminhar para o fim e dizer que o profeta termina esse texto trazendo aos ouvidos e ao coração daquele povo e aos nossos ouvidos e corações também a soberania do Criador. Versículo 23 a 25 ele diz: quem há entre vós que ouça isso? Essa mensagem pesada, que atenta e ouça o que há de ser depois. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra, isto lhes ateou fogo ao redor, contudo não o entenderam. E os queimou, mas não fizeram caso. Irmãos, soberania de Deus. Quem fez isso?
Quem trouxe os assírios contra o reino do norte? O Senhor. Quem trouxe os babilônicos contra o reino do sul? O Senhor. Quem levou o povo por cativo, no exílio, por 70 anos? O Senhor. Quem está no poder, na soberania, no controle de tudo e de todos? O Senhor. Eu sei que a tua mente limitada, a minha mente limitada, o meu coração falível, às vezes eu não consigo entender isso. Senhor, como que o Senhor está no controle de tudo? Senhor, o que eu faço? Nada. Me submeto à tua vontade. Me submeto ao Senhor. Senhor, mas o Senhor tem certeza que eu não posso dar uma ajudinha? Não, não pode, porque se você quiser dar uma ajudinha, você vai estragar. Senhor, mas nada. O Senhor está no controle. E aí eu digo, quem está fazendo isso? Deus está fazendo isso. E por que Ele está fazendo isso? O texto responde, porque pecaram contra Ele e não andaram nos seus caminhos. Deram ouvidos a falsos deuses e não deram ouvidos à lei do Senhor. Por isso o Senhor revelou a sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu uma lei e o privilégio, só que eles voltaram as suas costas para Deus. E qual a ação de Deus? Derramou sobre eles a ira e a violência da guerra. Qual a causa de tudo isso, irmãos? Uma só. O pecado. O pecado. Vejam o que o pecado faz. Ele provoca Deus e faz com que Deus derrame a sua ira. E qual foi a resposta do povo? Contrição, voltaram-se para Deus, é isso mesmo. Não fizeram caso. Não fizeram. Isso que mais, entendeu, traz assim dor para nós. Qual foi a reação do povo? Mas não fizeram caso. Diante de tudo isso, não fizeram caso. Como pode ser um povo diante de uma postura dessa? E eu quero fazer, irmãos, 3 ou 4 aplicações práticas. Eu espero que sejam práticas mesmo, para nós. Primeira, o anúncio de que o Redentor veio é de responsabilidade de todo crente. O anúncio, vou melhorar isso daqui. O anúncio do Evangelho é responsabilidade de todo crente. Todo aquele que já foi salvo, todo aquele que crê, todo aquele que diz, Jesus é meu Salvador e meu Senhor. A responsabilidade de um anúncio do Evangelho é de todo o crente. Eu já ouvi pessoas dizer assim, eu não sei falar, eu fico com vergonha. Eu não sei, vai que o cara fala uma pergunta e eu não sei responder. Não precisa. Fala da sua vida. Fala de como o Senhor te salvou. Fala da sua vida com Ele. Fala da sua nova vida com Ele. Fala da sua morte com Ele. Fala das coisas velhas que ficaram para trás. Fala da vida que você terá com Ele quando essa vida aqui se findar. Isso. O anuncio das boas novas. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, do qual eu sou o principal, como disse Paulo. Você nasceu em pecado. E se não for a ação do Espírito Santo, você não vai ser arrancado o véu do seu coração. B, essa surdez e esta cegueira não era privilégio da época do profeta, e nem da época de Jesus, e nem da época de Paulo, e nem da época de Pedro, e nem da época de todos os escritores da Bíblia. O homem nasce com essa cegueira. O homem nasce com esse véu no coração. Você tinha esse véu no coração. Eu tinha esse véu. Eu estava cego. Se você quer uma frase um pouco mais forte que cego, você vai para Efésios 2, quando Paulo diz assim, Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Este véu, ele só é arrancado pelo Espírito Santo mediante a pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Mas eu não sei quem vai crer, não te interessa saber. Prega o Evangelho.
Anuncia Cristo Jesus. Deixa a conversão por conta do Espírito Santo. Não queira fazer o papel dele. Ah, mas se eu pregar e aquela pessoa não crê, eu vou desanimar. Deixa o Espírito Santo fazer o papel dele, que ele sabe como fazer muito melhor do que eu e você. C. O Senhor continua soberano sobre tudo e sobre todos. Ele faz o que quer, quando quer, para quem quer. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Abençoarei quem eu quiser abençoar. O Senhor, ele continua no controle, mesmo que isso seja uma dificuldade para eu e você entender, mas o Senhor continua soberano sobre tudo e sobre todos. E agora, irmãos, se você já é um crente em Cristo Jesus, se você falar assim, mas eu sou crente, eu tenho certeza da minha nova vida, eu tenho certeza do meu novo nascimento, glorifique a Deus. Agora, querida, se você ainda não é um cristão, se você não crê, se o que eu estou falando para você aqui, esse véu continua no seu coração e você está dizendo, acaba logo, eu não estou entendendo nada. Eu vou dizer para você o seguinte, vá para Ele, vá para o Senhor. Senhor, me ensina, Senhor, arranca esse véu, porque só isso, se você for para Ele com esta frase, já é um sinal de que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Senhor, arranca esse véu da incredulidade, arranca essa cegueira espiritual, arranca, Senhor, essa ignorância do meu coração e revela o Evangelho, revela Cristo, porque eu preciso dele na minha vida.